Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor. Vamos pôr em pé, então, começar a nossa escola dominical. Vamos começar com uma oração. Se que puderem se colocar em pé. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia poder estar aqui na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Estamos aqui para te louvar, te adorar, agradecer por uma semana abençoada que Tu tem nos dado. E estamos oferecendo a Ti esse dia, Pai, essa manhã, aqui na Tua casa.
Fica conosco, Pai, que nós possamos aprender mais e mais a Tua palavra. Teu Espírito possa estar completando nós nessa manhã, aquilo que nós estamos precisando ouvir, aquilo que nós precisamos entender, que nós possamos fazer isso essa manhã. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Vamos cantar o hino 131 da harpa. Que vai estar ali em cima em alguns minutos, uns segundos. 131. De valor em valor. Eita glória. Eita glória. Ponta as mãos para cá que o negócio travou. Sou em ti, meu Senhor. Eita glória. Deus maravilhoso. Tu és santo, Pai. Eita, agora funcionou. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar, também receber tua luz. De valor em valor, só por ti avançar, eu me traz junto a ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. No caminho, Senhor, faz-me mais conhecer e me leva a Santa Sião. Por teu grande favor e com muito prazer entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. Fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger dos males daqui me livrar. Tens que citar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti.
Meu Deus. Trava a internet, deixa a internet de lado. Não precisa disso não. Não precisa da música não, né? Eita glória. Isso é só para testar se os irmãos estavam todos espertos. Vamos abrir as nossas revistas, então. Dispensa vazia. Ô manto. Lição número 6. Hoje, dia 5 de agosto. Todos aqueles que puderem abrir as suas revistas, procurarem. Se alguém estiver precisando ainda de revista, eu ainda tenho algumas. Então, para vender, né, gente? Só relembrando, porque senão a gente abre uma banquinha para alugar, né? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Está escrito em Salmos 37, 25, e é hoje o nosso texto áureo da nossa lição. Mesmo em meio à escassez, cremos que o Senhor é poderoso para suprir em glória todas as nossas necessidades. Leitura bíblica em classe, aqueles que puderem se colocar em pé. Nós vamos estar fazendo a leitura, ler o primeiro versículo, os irmãos podem estar lendo na sequência. Leitura bíblica em classe, 2 Reis, capítulo 4, versos 1 a 7. Verso 1 nos fala assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Verso 3. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Verso 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Verso 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. Verso 6. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse o seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Verso 7. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. Disse ele: Vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas, e tu e seus filhos vivem do resto. Amém. Vamos convidar o nosso pessoa que vai estar ministrando aqui, o nosso irmão Nilson, que vai estar ministrando essa lição. Diogo, passa aqui, vai estar fazendo essa oração. Hoje nós vamos estar talvez com poucas pessoas aqui, que alguns vão ali em Riverhill no culto, então você vai ver talvez poucas pessoas ou alguém saindo no meio aí, que espero que não saia, só depois, mas alguns vão sair, mas não leve em conta não, estão indo para outro culto, ok? Ninguém está indo embora não. Levanta as suas mãos para cá, para o servo do Senhor que vai ser o canal de bênção essa manhã aqui para nós, e o Diogo pode fazer essa oração. Deus, mais um dia na sua casa, Senhor Deus, mais um dia na tua presença. Está aqui o teu servo, o nosso irmão Nilson, que vai agora, ó Pai, ministrar, Senhor Deus, ó Pai. Estudou, dedicou, Senhor Deus, ó Pai. Agora cabe ao Senhor, nesta hora, Senhor Deus, usar este vaso, Senhor. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, usa o teu vaso, Senhor Deus. Abra os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que possamos aprender de Ti nesta manhã, Senhor. Não deixa, Senhor Deus, ó Pai, que voltamos para casa vazios, Senhor Deus, mas sim com a Tua palavra cravada nos nossos corações, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Para nós é motivo de alegria estar uma manhã maravilhosa na presença de Deus. Não existe nada melhor do que nós já começarmos o dia na casa do Senhor. Isto é presente de Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade.
Quero agradecer ao Samuel, pastor José, esses líderes aí que têm nos dado a oportunidade de cada dia aprender mais da palavra de Deus. Essas oportunidades são oportunidades únicas que cada vez que vem nós temos que aproveitá-las. Não só porque nós estamos na frente, na direção, estamos com o microfone na mão, mas a oportunidade de cada dia que nós viemos na casa do Senhor, nós aprendemos algo diferente. Ontem nós tivemos 2 pregações lindas que eu fui embora para casa maravilhado, porque quando a irmã Helena falou com nós que ia ministrar a palavra de Deus, em Deus do primeiro dia, ela falou: irmão, eu estou com as pernas tremendo. Falei: tá não, irmã, quando a senhora subir lá, eu sei que Deus vai usar a senhora, porque Deus, irmãos, Ele usa qualquer pessoa que se dedique e põe na presença dEle. Depende a pessoa ser simples e humilde, irmão, subir ali e saber que quem fala é Deus. Deus, Ele não chama capacitado, Ele chama as pessoas e capacita. Depende de nós estarmos na disposição de Deus. E nesta manhã nós vamos aí estudar esta lição, nós vamos aprender um pouco mais. Eu sei que todos que estão aqui nesta manhã já estudou a lição, porque eu sei que ninguém vem para a escola dominical só para ver quem está aqui na frente e lendo os trechos que tem na revista. Não, eu sei que todos têm a revista e todos que já estão aqui já estudaram. O que vamos agora é alguma questão que às vezes nós não entendemos, às vezes nós vamos agora então discutir e vamos entrar no assunto para nós poder tirar a dúvida e sair daqui sem dúvida. Porque aqui é uma escola dominical, há um lugar onde nós não podemos ir para casa com dúvida. Amém? Os irmãos, quando tiver alguma pergunta, pode perguntar antes das 11, né, Samuel? Depois das 11 é um pouquinho complicado, porque o tempo passa muito rápido, e a gente pensa que não, mas quando você assusta que não, já escapou do horário. E já foi falado na escola dominical que nós não podemos passar do horário, porque senão fica um pouquinho complicado para mim, e às vezes para o dirigente depois puxar minha orelha. Amém? Vamos então entrar na introdução. Diz assim a introdução: na lição de hoje, estudaremos acerca do cuidado do Senhor para conosco e a disposição que devemos ter em cuidar e socorrer os necessitados. Ele multiplica nossos recursos, fazendo com que haja o bastante para todas as nossas carências básicas. Sim, Deus utiliza o que temos para alimentar os famintos. Em o Novo Testamento, o apóstolo João exorta-nos à prática do amor verdadeiro, um sentimento que nos constrange a ser solícitos uns com os outros e a buscar o bem dos necessitados. 1 João 3,17, nós já sabemos que fala do amor. E uma coisa interessante, amados, é que nós vemos o cuidado de Deus conosco. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já passaram por tantas situações difíceis e teve o cuidado do Senhor, teve a proteção do Senhor, teve ali o Senhor do lado suprindo as necessidades. Quando o Samuel me chamou para dar essa lição, ele perguntou para mim, a primeira coisa que ele me perguntou, ele nem falou se eu ia dar escola dominical, ele disse para mim assim: você já passou alguma situação difícil? Eu falei: já. Ele falou assim: então você vai dar essa escola dominical, que o texto é a dispensa vazia. E eu achei interessante, sabe por quê, irmãos? A dificuldade maior não é nós passar um problema, uma dificuldade, como aconteceu no caso que nós vamos, aqui depois do primeiro ponto, nós vamos começar a entrar na leitura, nós vamos entender que não é a situação que nós passamos, é a dependência que nós temos de Deus, é a fidelidade que nós temos em Deus, e entender que qualquer situação que nós passarmos, nós entender que Deus é fiel para suprir todas elas. Quando o Samuel me perguntou, me fez eu voltar lá atrás, muito tempo atrás, quando ainda era jovem, como fez Davi aqui no texto áureo aqui. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Quer dizer, quando ele fez esse versículo aqui, irmãos, quando ele deixou essa leitura para nós aqui, ele fez uma retrospectiva muito atrás, porque ele já estava velho, então ele lembrou da sua juventude. Então, quando o Samuel me chamou, perguntou, me fez essa pergunta, eu me lembrei de muito tempo atrás. Eu ainda era jovem, com 16 anos,
Hoje eu tenho pouco mais de 30, não vou falar, mas pouco mais de 30, um pouco. Mas eu estava com 16 anos na época, eu me lembro que eu estava trabalhava num matador de boi, não sei quem mexe com boi aqui, igual a Dizete tem gado e sabe o que é boi. Quem já trabalhou, irmão, sabe, tem pessoas que só sabem ir no açougue comprar carne, mas tem pessoas que entendem de boi. Eu com 16 anos eu aprendi a matar boi, dentro da minha região lá em Patinga, era considerado um dos segundos melhor matador de boi, matava muito rápido, com 16 minutos eu jogava um boi dentro do carro, já no jeito levava para o açougue, então era muito rápido. E o que acontece é o seguinte, naquela época nós estávamos passando uma situação difícil, era esse tipo de situação, uma despensa vazia dentro da minha casa. Mas porém, irmãos, o problema maior não era a despensa vazia, o problema maior é porque eu não conhecia Jesus, aquele que pode encher a despensa. Esse aqui é o problema, porque despensa vazia não é problema para Deus, nós vimos aqui na revista. O problema maior é quando nós não conhecemos a Deus, e nós não conhecíamos Deus, nem eu, nem minha mãe, ninguém. Não fui criado no Evangelho, aceitei Jesus a partir dos 31 anos de idade. Eu não conhecia Jesus, tinha 16 anos, era bagunça e daí para frente. Então, nós estávamos passando uma situação tão difícil que eu estava trabalhando no matador e minha mãe falou comigo assim um dia: meu filho, olha, esta semana nós não temos alguma coisa dentro de casa, mas nós não temos nem gordura para poder fazer comida, óleo. Então eu fui trabalhar, estava trabalhando ali, e quando a gente sobe a vaca lá no guicho, lá que racha a barriga dela, então desce os miúdos, as barrigadas todas, e quando você tira o rim, quem entende sabe, o rim é protegido por uma camada de sebo, que parece gordura. Quando você mata, porque por nosso dentro é quente. Você vê que uma pessoa quando morre, ele pode, encosta a mão, quando morreu agora, não está quente, está morno. Mas passou aí mais ou menos 2, 3 horas, esfria, acabou, fica gelado. Então, quando você abre a vaca, aquele dentro está tão tremendo assim, que você vê e fala, que gordura bonita, mas não é gordura, é sebo. E um dia, irmãos, eu tive que levar aquilo para casa e minha mãe fritou aquilo e fez comida para nós. Enquanto estava quentinho, ainda dava para descer, mas quando esfriava, você via subir para cima. Mas quando você pinga a vela na água quente, sobe para cima. E nós comemos aquilo. Era uma situação difícil, mas não conhecia Jesus. Depois que eu fui para a presença de Deus, ainda veio problemas piores. Os problemas não acabam, não, irmãos. Mas o importante é ter Jesus. É ter aquele que supre. E esse aqui é o ponto que nós vamos entender aqui nesta manhã. A dispensa vazia é normal, isso pode acontecer na minha vida, na vida de qualquer um que está aqui. Sei que muitas pessoas já passaram por isso. Mas o interessante é entender que aquele que supre é Jesus. Amém? Glória a Deus. Aqui, primeiro ponto, lutando contra o imprevisto. Nós lutamos, mas eles acontecem. Mas temos que lutar, porque se nós não lutarmos, ele acontece constante. Quando nós lutamos, ele acontece mais devagar, mais longo prazo, mas acontece, viu? Lutando contra o imprevisto. A viuvez. Eu queria pedir a Vanusa para ler. Passa o microfone para a Vanusa aqui, para os irmãos não terem uma leitura assim muito dificultosa, sabe? A viuvez, sem dinheiro e uma grande dívida. Eis a herança de uma pobre mulher que fora surpreendida pela repentina morte do esposo, cuja atividade era servir aos profetas do Deus Altíssimo. Apesar de fiel, o homem deixou a família em uma situação calamitosa, pois não havia comida em casa, nem meios de subsistência para a viúva e os 2 filhos. A forma como a mulher dirige-se ao homem de Deus demonstra a sua situação desesperadora, pois, provavelmente, ela não tinha nenhum familiar para auxiliá-la. Não obstante, ela não poderia passivamente ver os filhos padecerem de fome e ainda correndo o risco de serem levados como escravos, como pagamento da dívida do pai. Por isso, foi buscar ajuda, recorrendo ao profeta Eliseu, pois sabia que, como homem de Deus, poderia interceder por toda a família. E você, o que faz quando o imprevisto bate à sua porta? Desespera-se ou vai ao Senhor? Ir a Deus significa conversar com Ele e crer em sua provisão. Nesse ponto 1 aqui, irmãos, nós vemos aqui várias dificuldades, problemas. Primeiro, sem dinheiro. Essa era uma situação que ela enfrentou. Segundo, a grande dívida. Dívida não é tanto problema se você tiver o dinheiro. O problema é se você tem uma dívida e não tem o dinheiro. E ainda sem o recurso. Outro ponto que ela enfrentou, a morte do esposo. Pronto, morreu, deixou com dívida e sem dinheiro.
Agora, o que me chama a atenção aqui, sabe o quê? É que, lutando contra o imprevisto. O imprevisto aconteceu porque o esposo morreu, mas ele era fiel. Mas nem por isso deixou de passar por uma situação bastante complicada. Por quê? Porque sem dinheiro, com a dívida, e depois veio aquela pessoa que ele estava devendo, o credor, e queria pegar os filhos para poder saldar a dívida. Nós não sabemos, a Bíblia não revela o valor da dívida. Mas o que o escritor da revista diz para nós é que a dívida não era tão baixa, era alta. Por que era alta? A ponto de pegar os 2 filhos para saldar a dívida. Esses tipos de situações, irmãos, nós podemos enfrentar nos dias de hoje? Podemos. Podemos. Quantas pessoas que estão aqui na América, às vezes, que faz contas absurdas no Brasil, e às vezes nem morre. Só vai preso, vai deportado e chega no Brasil com a dívida grande, aí sem dinheiro e com dívida. Então acontece, a dívida acontece. Agora o mais interessante, irmãos, é que ele era fiel a Deus. E engraçado é que a fidelidade dele era tanto com Deus, que ele cuidava dos profetas. Era um homem que acolhia os profetas. Este era o trabalho dele. Mas morreu e deixou a dívida. Agora a viúva ficou com a dívida. E diz na revista que ela se desesperou. Às vezes há momentos na nossa vida, nós enfrentamos momentos tão difíceis que nós desesperamos também. Mas não era para desesperar. Mas desespera, mano. Nós somos seres humanos, nós desesperamos. Por quê? Porque se nós não deixar um desespero tomar conta da nossa vida, do nosso momento de aflição, que acontece algo, se nós não deixar o desespero tomar conta, às vezes nós conseguimos pensar e raciocinar para resolver a situação. Mas se nós deixarmos a situação tomar conta, aí pronto, nós não conseguimos resolver o problema. Certo? Eu me lembro um dia que eu fui entregar uma compra, eu trabalhava na mercearia, fui entregar uma compra no alto do morro, e eu disse para minha patroa, assim, eu trabalhava na mercearia, era motorista, eu disse assim, ó, o carro está com freio ruim. Aí ela disse para mim assim, não, mas pode ir, porque nós vamos trocar esse carro essa semana. Eu virei e falei assim, não, mas lá é um alto, uma serra. Falou, não, vai devagar, vai com atenção. Ok, eu fui. E quando eu cheguei lá em cima, acabei de entregar a compra. Para subir estava fácil, mas depois na hora para descer, eles falam que para descer todo santo ajuda, né? Na hora de descer, o carro vem descendo devagarzinho. Na hora que eu pisei no freio, o freio acabou de estourar, arrebentou. Então eu vi que ele ia pegar uma velocidade, e era uma rua descendo, que era mais ou menos quase aí, talvez uns 200 metros descendo. Quando eu pisei, ele arrebentou o resto do freio. Então ele ia alterar a velocidade, porque ele já não tinha freio. Qual que era a minha obrigação? Na hora, eu tinha o freio de mão. Se eu tivesse calmo, puxar o freio de mão. Ele ia parar, eu ia largar ele encostado. Mas não, eu desesperei tanto que eu virei o volante, batia no barranco, ele pegou e capotou comigo. 3 capotes de uma vez. Comigo lá dentro. Eu estava amarrado com o cinto de segurança, e na hora Deus me protegeu. Eu saí lá de dentro, mas se eu tivesse calmo na hora, eu podia ter pensado no freio de mão. Mas na hora a situação que arrebentou o freio, eu imaginei, vai virar lá em cima de alguma casa, ou topa com alguém, mata e pronto. Então assim, se nós conseguimos controlar, irmãos, às vezes, a situação, nós conseguimos pensar, raciocinar e chegar e dobrar o joelho e orar a Deus para Deus resolver nossos problemas. Porque se nós não pensarmos, às vezes nós passamos dificuldade tão grande, nós nem lembramos de orar a Deus e falar, Senhor, está nas tuas mãos. Mas se nós manter a calma e saber que Jesus, que é o provedor de todas as coisas, nós vamos bem. Então o que a mulher fez? Ela se desesperou. Mas a desesperação dela não levou ela a procurar recursos em lugar errado. Tem pessoas, às vezes, que estão passando tanto problema. Eu vou chamar fulano, ele tem um casamento muito bom, ele tem um exemplo de casamento, mas não é crente. Eu vou pedir para ele um conselho. Ao invés de vir no nosso pastor, no nosso líder, que é o líder que único que pode nos dar aí um conselho espiritual que pode nos levar a fazer coisas, andar no caminho certo, tomar a decisão certa. Talvez a pessoa tenha um bom casamento, mas não tenha um testemunho. Às vezes a gente não sabe da vida, outras coisas. E às vezes nós não fazemos isso, não acontecemos desta forma. Entendeu? Então ela foi aonde? Ela foi no profeta Eliseu. E como diz aqui, no profeta Eliseu, pois sabia que como homem de Deus poderia interceder por toda a família. O interessante é que ela foi com convicção. Sabendo, às vezes, alguma outra pessoa pode nos dar uma palavra de conforto, mas talvez não é a palavra certa. Talvez pode resolver o problema na hora, mas talvez pode causar um maior depois. E quando nós vamos na pessoa certa, o problema fica resolvido. O problema fica resolvido, acabou.
Nós podemos enfrentar outro, mas aquele ali vai ser resolvido, porque ela foi na pessoa certa e como homem de Deus, ela foi e o seu problema foi resolvido para a glória de Deus. Ô Vanusa, pode ler o ponto 2? O 2. Como escravos para quitar o débito. De acordo com a lei, o devedor que não pudesse pagar o seu débito era obrigado a servir ao credor até o ano do jubileu. O credor estava amparado pela lei. Ninguém podia repreendê-lo. Não era incomum um israelita vender-se como escravo ou dar algum membro de sua família para salvar dívidas. Tal situação ensina-nos que é preciso pensar no futuro de nossa família, bem como servos zelosos com as nossas finanças, pois, caso sobrevenha-nos um imprevisto, os nossos não sofrerão determinados constrangimentos. Um ponto interessante aqui, já foi falado, né? Era uma soma alta. E uma coisa que nos chama muita atenção, irmão, sabe o que é? Eu já vi muitas pessoas falar assim, que às vezes nós trabalhamos muito e ajuntamos alguma coisa, né? Outros ficam até ricos. E muitas pessoas não têm esse mesmo pensamento de trabalhar e juntar, economizar, guardar, encher a despensa. Porque eu já vi muitas pessoas dizer assim, para que eu vou trabalhar muito, rapaz? Trabalhar muito, fazer uma conta bancária alta, sofrer demais, e quando eu morrer, deixar tudo aí para os outros desfrutar? Se nós pensarmos assim, irmão, nós pensamos errado. Nós pensamos errado, porque se este homem tivesse um depósito, uma reserva, talvez a mulher e os 2 filhos não tinham ficado numa situação tão difícil. Certo? Nós temos que trabalhar, temos que economizar. Hoje, a maioria das pessoas que passam dificuldade, muitas delas, não pensam no dia de amanhã. É errado. A Bíblia diz que o dia de amanhã não pertence a nós. Verdade, não pertence a nós. Qualquer um de nós que estamos aqui hoje pode morrer hoje mesmo e amanhã já não está mais aqui. Mas se nós for pensarmos desta forma, nós nem trabalharíamos bastante, nós trabalharíamos o suficiente só para comer hoje. Amanhã eu trabalho para comer amanhã. E não funciona assim. Nós temos que pensar assim no dia de amanhã, até mesmo porque nós não estamos com pensamento. Ninguém pensa em morrer, irmãos, comendo de 60, 70, 80. Ninguém pensa na morte. Quem pensa na morte? Ninguém quer morrer. A pessoa para estar aí andando aí, ó, já pelengando, usando uma bengala. Você pergunta se ele quer morrer, não quer morrer. Ninguém quer morrer. Mas nós temos que pensar. Pode falar. Não, eu estava estudando a esse respeito e eu achei algo muito interessante, pode ser aplicável nesse versículo aqui. Na época de Jesus, havia primeiramente a classe sacerdotal, composta dos fariseus e dos saduceus. Eram aqueles que possuíam dinheiro para estudar, para pagar professores, para escrever, para interpretar a lei. Eram os abastados da época. E depois, a próxima classe, vinha a classe média. A classe média, veja bem, como toda a nação de Israel estava sob o jugo dos romanos, havia determinado tipo de imposto que cada pessoa teria que pagar. Pagava imposto sobre a família, imposto sobre a terra, imposto sobre a produção, imposto sobre a saída e entrada. Então, imposto estadual. Isso tudo empobrecia muito a população. E os inimigos usavam esse tipo de imposto para tirar o ânimo do povo, para revoltar, juntar dinheiro e tirar do poderio o inimigo, né? Eles queriam manter o povo sempre na escravidão física, psicológica, mental. E havia duas classes que eu achei muito interessante. Ou melhor, 3 classes. A classe dos pobres. O pobre era pobre mesmo. Havia também a classe dos miseráveis. A classe dos miseráveis é aquele versículo que fala: miserável, pobre, cego e nu.
é aquele que não tinha nada mesmo, não tinha nem roupa para se vestir. Havia a classe dos escravos, que era esse tipo de classe, a lei de Israel dizia que o escravo, ele teria que, quando trabalhasse ou fosse vendido um filho escravo, ele serviria por 7 anos. Mas havia também a classe dos escravos gentios. Esse era escravo para todo sempre, ele não tinha direito a nada na sua vida. Então a gente vê que quando a pessoa vendia o filho, ou vendia a filha, vendia geralmente os filhos, né, que as mulheres não tinham essa classe toda. Vendia os filhos para pagar as dívidas, essa pessoa servia por 7 anos a pessoa a quem. E ele era dono, ou seja, ele era como um móvel, como um instrumento da casa do seu senhor. Se o dono vendia a propriedade, os escravos ficavam, eles eram propriedade, eles não tinham direito de sair ou vir. Então, trazendo isso para os nossos dias, nós vemos como a dificuldade financeira, muitas vezes a dívida atrapalha a vida das pessoas e atrapalha a vida como é um peso. Porque quando nós vemos que naquela época as pessoas tinham coragem de vender até os filhos, na nossa época nós temos coragem de vender até a roupa para ficar fora da dívida. Então é algo que a gente tem que lutar mesmo para estar fora de dívidas. É algo que a gente tem que se organizar, porque muitas vezes nós calculamos mal ou somos mal administradores daquilo que Deus nos dá e nós chegamos em certas situações. Mas Deus tem colocado em nossas mentes, nossas vidas, meio para nós evitarmos esse determinado tipo de coisa. E Ele vai dar graça, né, para que cada um esteja livre disso. Porque igual foi falado, ninguém está escape de passar por situações, mas o quanto nós puder evitar é bom. Porque um dia desse mesmo, minha esposa estava falando que tem um rapaz que estava aqui nos Estados Unidos, um jovem, estava aqui nos Estados Unidos, trabalhou, ganhou muito dinheiro, e quando voltou para o Brasil agora, foi deportado e voltou sem nada, porque tudo que fez aqui, gastou, não guardou nada. Quando chegou no Brasil, o pai dele teve que passar, não sei como conseguiu, parece que foi falado assim, que teve que passar, o pai dele morreu, quer dizer, e a mãe dele, mas passou uma pensão para ele poder receber. Eu imagino que ela não chegou a fazer a transferência, eu imagino que ela recebe e passa para ele uma pensão, para ele sobreviver no Brasil, porque ficou aqui muitos anos e tudo que fez jogou fora. Isso são pessoas que às vezes, igual eu sempre falo com a minha esposa, nós temos que trabalhar, irmãos, trabalhar muito, a Bíblia não nos condena a trabalhar muito, mas pessoas trabalham muito e pega e joga fora, não resolve o problema. Você tem que saber administrar as coisas, saber guardar, saber fazer as coisas direitinho, porque quando vier o dia da escassez, quando vier qualquer tipo de problema, nós temos ali uma reserva para poder suprir aquelas necessidades, porque senão nós trabalhamos muito, andando no luxo, depois quando acontece qualquer problema, nós temos que a obrigação de chegar perto de um irmão ou de alguém e falar: fulano, você pode me fazer isso? A pessoa, às vezes pode até servir, mas depois vai pensar assim: poxa, o cara trabalha muito e anda até, sei lá, nos trinca aí, agora nós está chegando. Nós temos que entender, irmãos, que trabalhar é bom, mas se não saber administrar, o trabalho não adianta muita coisa. Entendeu? Vai fazer e vai ficar no ar, digamos assim. Aí. O pastor Houston, ele ficou aqui 25 anos e ele tinha do melhor, mas foi deportado, não levou nada. Está vendo, irmão? Não podemos pensar desta forma. Porque senão, nós temos que entender uma coisa. A despensa vazia, irmãos, ela vem de várias formas. Eu estava imaginando, a despensa vazia, ela pode acontecer em nossas vidas por um problema repentino, quando aconteceu aqui na vida daquela mulher, o esposo morreu, pronto. A despensa ficou vazia. Isso foi uma coisa que aconteceu, porque se ele não tivesse morrido, então as coisas estavam caminhando, mas morreu de uma hora para pronto, a despensa ficou vazia. Isso aconteceu, isso é um imprevisto que pode acontecer em nossas vidas.
O outro fato, irmãos, nós somos brasileiros, nós sabemos, o Brasil sempre teve, né, bastante dificuldade, não é igual aos Estados Unidos, não é um país de primeiro mundo. Então, tem pessoas, como o pastor Zé falou, pessoas ricas, pobres, classe média, coisa assim. Então, o que acontece? As pessoas mais pobres sofrem, mas tem pessoas, irmãos, que sofrem porque caçam o problema com as próprias mãos. Gasta, depois quando vem igual, teve uma época lá com o governo Collor, né, as pessoas fizeram uma poupançazinha, o governo Collor falou, passou a mão e prendeu tudo. Tem certeza que alguém que estava contando que a reserva ficou presa aquele dinheiro por um bom tempo. Então, assim, há várias situações que causam a dispensa vazia. E há também o preguiçoso, que ele próprio causa dispensa vazia. Mas aí já é um problema dele, não trabalha, não gosta de trabalhar. Tem quantas pessoas que não gostam de trabalhar? Eu mesmo trabalhei junto com um rapaz no Brasil, que eu pegava a pintura e eu trabalhava junto com ele. Ele falava assim, Nilson, mas passa em casa 7 horas da manhã. Eu passava na casa dele, batia na boca, Manel, não, eu vou mais tarde, pode ir 9 horas. Aí eu ia, chegava 9 horas, não vinha, aí de tarde falava, você não foi? Não, hoje não deu para ir não, mas a mãe falava assim, ele era dono do trabalho, irmãos, e eu trabalhava com ele. O que acontecia? Igual a esposa falou, o Manel é assim, ele fez para poder comer durante a semana, já está bom. Quer dizer, teve aqui nos Estados Unidos, uma pessoa pagou para ele a viagem para ele vir aqui, ele trabalhou, fez alguma coisinha na casa, uma reformazinha, foi pego, deportado, ficou um ano, não levou nada, não juntou nada, chegou lá, continuou a vida do mesmo jeito. Pastor Jonas. Esse assunto é muito bom, né? E vou falar um pouquinho também. E oxalá se nós todos nos preocupasse com o dia de amanhã, né? Verdade. E porque a verdade é, quem está aqui na América, todos ganham dinheiro, né? E ganha bastante. Mas a gente tem que pensar que depois do período das vacas gordas, vem o período da vaca magra, né? Os antigos sempre diziam, o tempo paga com o mesmo tempo. Quando há muita bonança, muita facilidade, a gente deve aproveitar, porque com certeza virá os dias difíceis, né? Dias que a gente vai lamentar não ter aproveitado, como muitos lamentam hoje. Por exemplo, quem chegou na América há 15, 20 anos atrás, era bem diferente, né? Eu cheguei há 12 anos atrás, era bem diferente de hoje. A economia encareceu muito as coisas, né? E, enfim. Então, a gente tem que pensar. Se todos pensarem, na China, por exemplo, no Japão, há uma escola, um ensinamento para as crianças, para ensinar como eles devem administrar as coisas desde pequeno. Gastar só com aquilo que precisa, né? E o que não precisa, não gastar, enfim. Então, e muitas vezes, nós sofremos dificuldade, a despensa fica vazia, exatamente por isso, né? Porque o tempo bom, a gente aproveita demais, gasta demais, compra. Eu fui lá na JCPenney, vi uma promoção lá. Aí, veja bem, eu fiquei com medo, quando eu voltar lá, eu não achar mais, aí peguei e comprei. Não precisava, comprou, né? Eu sempre costumo dizer, promoção a gente vê todo dia nas lojas. Você não está na JCPenney, mas você vai na TJ Maxx, você acha. Entendeu? Promoção. Agora, dinheiro a gente não tem todo dia. Tem dia que quem tem cartão, né, passa o cartão lá, não tem nada. Eu não uso cartão, graças a Deus, por isso eu liberto, né, dessa situação. Mas, é muito bom a gente pensar que o tempo bom passa, pode vir o tempo difícil. E aí a gente lamenta, eu ganhei tanto dinheiro, não fiz nada, gastei tudo. Né? Quer dizer, então nós somos muito culpados da situação que nós passamos. Né? Nós somos muito culpados. Por que o outro trabalha, junta dinheiro, faz investimento, vive tranquilo, e eu não? Se eu ganho mesmo tanto ou até mais. Oxalá, se nós tivéssemos uma aula, um dia especial, só para ensinar isso para os irmãos, para nós, né? Para a gente aprender a gastar com aquilo que é preciso. E o que não preciso, não gastar. Porque dias difíceis virão. Né? Como disse Salomão, lembra do teu Criador no dia da tua oportunidade, antes que venham os maus dias. Então, os dias maus virão. Então, oxalá, se nós tivéssemos o espírito de José, né? De saber que vem o tempo bom, a bonança e tudo, nós ganhamos muito dinheiro, mas que depois virá o tempo difícil. Então, a gente passa por situações difíceis, como não sei qual foi a causa daquele moço que morreu e deixou a viúva em dificuldade, né? Mas poderia ser uma das causas de estar gastando, enfim, e depois morreu
e a pobre coitada ficou endividada, sem nada, né? Então a gente deve pensar não só em nós, mas pensar também na nossa família, nos nossos filhos, que hoje eu sou provedor, mas amanhã, às vezes, eu já vou embora para o além, né? E eles vão ficar em dificuldade, e a minha esposa, e os meus filhos, meus netos. A gente tem que pensar na família da gente, né? E pensar que os dias maus poderão vir e a dificuldade vai chegar e a despensa vai ficar vazia. Verdade. Vamos ler o 3. Passa para a Vanusa ler o 3 para nós aí. A solução. A mulher foi ao encontro de Eliseu, ciente de que através dele o Todo-Poderoso interveria. A viúva fez algo incomum, pois raramente as mulheres conversavam com os homens sem serem convidadas. Contudo, aquela pobre viúva não poderia intimidar-se com as convenções humanas. A família dependia dela para sobreviver, e ela igualmente precisava de ajuda. Foi então que a pobre mulher decidiu aproximar-se de Eliseu e relatou a sua triste história, levando o profeta a encher-se de compaixão. Eliseu realiza o milagre da multiplicação do azeite e, com a venda deste, a viúva liquida o débito do esposo e tem para si uma reserva financeira. Ainda que não consigamos enxergar, Deus sempre tem uma solução nos momentos de angústia. Pronto, está aí a solução, irmãos. Está aí a solução. Joelho, oração e fidelidade, que é o ponto mais importante, é a fidelidade. Por quê? Esta mulher, ela foi conversar com o profeta, irmãos, ciente de que ele poderia resolver o problema. Por quê? Porque, para começar, o esposo dela é o que acolhia os profetas. Era um homem fiel a Deus. E ela, então, conhecia já a vida do profeta. Esse é o ponto interessante. Então, ela já foi e falou, não, ali eu sei que eu vou e o meu problema vai ser resolvido. Mas ainda existia um grande problema, que às vezes nós pensamos, nós vamos ter que resolver alguma coisa, mas às vezes nós achamos que não vai dar certo, porque nós colocamos um problema maior na frente. O quê? É que as mulheres, geralmente, elas não conversavam com o homem sozinha, como foi falado aqui, ó, a solução. A viúva fez algo incomum, pois raramente as mulheres conversavam com os homens sem serem convidadas. Ela não foi convidada e agora foi conversar com o profeta. Mas havia ali uma necessidade. E ela imaginou, falou, não, a minha necessidade é maior do que este problema que eu vou enfrentar. E vou. E foi enfrentar. E ela sabia que ali estaria a resposta dela. De Jorge vai falar. E realmente a resposta chegou, porque o profeta orou a Deus e o problema foi resolvido. Bom, nós estamos falando muito sobre guardar, pensar, isso é certo, não é verdade? Mas também nós não podemos descartar também a outra hipótese, aquela que o Senhor cuida dos teus filhos. No versículo 1 está escrito assim, Nilson, ó, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, ela não era mulher de qualquer um, ela era mulher de um homem que servia ao Senhor, que temia ao Senhor, que amava o Senhor, que estava na escola de profeta. Era um dos profetas, não era qualquer mulher, está entendendo? Esse homem não deixou para ela um financeiro razoável para ela viver, mas esse homem deixou para ela uma coisa que nós deveríamos também deixar para os nossos filhos e para a nossa esposa, ou para o nosso marido, nós servir ao Senhor, nós temer a Ele, nós amar a Ele. Essa mulher chegou diante do profeta que está falando da solução, ela chegou diante daquele que poderia resolver, que era o intermediário. Aquele tempo o profeta era o intermediário, Deus e o homem. E ela chegou diante dele e falou, ele te servia, ele temia o Senhor. Então esse homem faz um milagre na vida dela, que no versículo final aqui, ó, dessa história, fala assim, ó, paga a tua dívida e tu e teus filhos vive do resto. Irmãos, quando nós servimos o Senhor, independente se você vai guardar ou não, se a sua vida ela é entregue ao Senhor, você trabalha para Ele, no reino dEle. E geralmente quem trabalha para o Senhor, irmãos, o sacerdote, ele recebe do altar, ele recebe da casa de Deus, e ele não tem muita posse mesmo, ele não tem muito bens,
Entendeu por quê? Porque ele foi chamado específico para cuidar das coisas do Senhor. Então esse homem, ele realmente tem uma vida de escassez difícil mesmo. Não todos, mas geralmente da Bíblia, todos que eu vejo, era uma vida difícil. Entendeu? Mas esse homem deixou um testemunho para aquela mulher que era assim, o meu marido te servia. Serviu Deus Altíssimo. Então é o seguinte, nós temos uma herança com Deus. Se você servir o Senhor com fidelidade, entregar a tua vida para Ele, cuidar das coisas dele, eu estou falando daqueles que têm chamado específico, né? Porque nem todo mundo foi chamado para ter nessa terra. Nem todo mundo tem essa habilidade. Mas aquele homem tinha uma habilidade de servir o Senhor. E aqui fala assim, ó, vive você do resto. Ele não falou assim, ó, vive uma semana, vive um mês. Não, você vai viver do resto que eu multipliquei. Eu vou continuar cuidando de você, eu vou continuar guardando a tua casa, guardando os teus filhos, porque o teu marido serviu o meu Deus. Então, irmãos, quando nós servimos o Senhor também, com chamados específicos, cada um na sua área, fique tranquilo, porque aonde você pôr o teu pé, o Senhor vai prover o alimento, o Senhor vai guardar a tua família, o Senhor vai produzir para a glória de Deus. E o nome do Senhor vai ser glorificado como foi glorificado na vida dessa viúva. Imagine se esse profeta tivesse uma conta bancária grande. Talvez hoje nós não teríamos testemunho dessa mulher aqui, ó, para mostrar a solução de Deus na vida do servo do Senhor. Bem colocado, e é o que nós temos que entender, é o seguinte, irmãos. Nós temos que entender que, da forma que o de Jorge colocou aí, muito bem colocado, e entender o seguinte, igual ele falou, não são todos que têm esse chamado. Preste bem atenção. Não são todos. Porque se aquele que não tem um chamado, às vezes, entrar por este lado, amanhã ou depois ele pode... Não vou dizer que Deus não vai suprir a necessidade dele, não. Supre. Mas não como aconteceu aqui. Às vezes Deus pode suprir hoje, amanhã ele passa outra. E da viúva não. Vive para sempre, para o resto. Então nós temos que entender uma coisa. Há pessoas que têm um chamado específico. É diferente. Não são todos que têm um chamado específico. Porque tem pessoas que têm um chamado de Deus, mas ele não larga as coisas para poder servir a Deus. Pedro, quando estava pescando, o que Jesus falou com ele? Pedro, largue isso e vem me seguir. Pronto. Acabou. Você não vai trabalhar mais, você vai viver para mim. Certo? Agora, já outros não. Outros tiveram que trabalhar. O apóstolo Paulo serviu o Senhor, mas trabalhava. Então, há chamados específicos. Nós temos que entender isso aí. Entendeu? Posso contar um testemunho rapidinho aqui? Pode. Eu não ia contar não, mas vou contar. Irmãos, quando a minha esposa ganhou o neném, eu fiquei 3 semanas em casa, parado, pouco trabalho. Uma semana porque ela estava no hospital, ela foi na segunda-feira, eu nem fui para o jejum com o pastor, porque eu falei, pastor, eu vou trabalhar, minha sogra está aí, não pode deixar a peteca cair, né? Eu vou trabalhar aí, não fui para o jejum, mas a mulher foi ao hospital segunda-feira, não trabalhei o resto da semana. Depois fiquei mais 2 semanas em casa, pagando aluguel, 2 telefones, luz, e o pastor sempre lá comigo, como é que está lá? Precisa de alguma ajuda? Eu falei, não, pastor, está na benção. Irmãos, nós chegamos numa situação difícil, não tinha nada em casa. Sogra, mulher, filho. Primeira vez que a minha sogra veio na minha casa. E eu falei, meu Deus, não me conhecia. Eu falei, o senhor tem que me ajudar. O senhor tem que prover. Eu sou um dos que prego que o senhor é o Deus da provisão. E o pastor falando comigo direto. Nós saíamos juntos. O pastor pagou janta, pagou café para mim. Brother, como é que está lá? Está precisando de alguma coisa? Eu falei, pastor, não. Estou precisando de nada, não, está na benção. Nós comemos 2 tipos de carne de vez em quando, né, Mike? E eu veio um domingo para casa, Nilson, por culto aqui, que eu não tinha nada em casa mais. Nada. Nada. Eu falei, Deus, eu não vou pedir dinheiro emprestado. O Senhor é Deus da provisão. O Senhor é Deus que faz. E eu cheguei aqui no culto, estava adorando o Senhor, glorificando, nem preocupado que eu tinha que comer, irmãos. O Mark saiu daqui, ó, com $100, foi lá onde estava a Fernanda, chamou a menininha dela e falou assim, olha, para Radassa. $100. Então, olha a solução. Pegamos $100, compramos comida, passamos a semana toda dando glória. Irmãos, e todo dia o Senhor tem cuidado. Por quê? Porque o Senhor quer nos dar experiência. O Senhor quer nos levar a uma dimensão maior com Ele, saber que Ele cuida, irmãos. Que Ele trabalha em favor dos teus. Deus poderia ter levantado diversas pessoas aqui para me abençoar, para fazer alguma coisa por mim, mas Ele quis me dar uma experiência com Ele. Ele quis mostrar para mim que Ele está no controle da minha vida. Que se eu servir Ele vai continuar suprindo. Então, irmãos, foi tremendo. O Marcos saiu daqui, levou lá $100 e falou assim, aqui, ó. E nós já não tinha mais nada. E minha sogra em casa, saímos daqui na segunda-feira, minha esposa foi no mercado, comprou um monte de comida, nós comemos, e foi uma benção. Depois Deus usou o pastor José, foi para o Brasil,
deixou o esquete dele com a Fernanda, e ela fazia as casas, pegava todo o dinheiro. Então, irmãos, nós vemos a provisão de Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém. Glória a Deus. O segundo ponto, Deus age com o que você tem. A botija de azeite. Quando Eliseu perguntou à viúva sobre o que ela tinha em casa, a resposta imediata da mulher foi que não havia nada além de uma botija de azeite. Essa pequena quantidade de azeite era insignificante, mas nas mãos do Senhor tornou-se muito, muito. Note, o profeta usou o que a mulher tinha em casa. Eliseu orientou a pedir vasos emprestados aos vizinhos, todos quantos pudessem pegar. E depois que estivesse com as vasilhas em casa, ela deveria fechar a porta e despejar o azeite nelas. O azeite cessou de jorrar da pequena botija quando não havia mais vasilhas. O Deus que servimos é um Deus de milagres. Ele multiplica o pouco que temos. A fidelidade nossa ao Senhor nos leva Deus a nos guardar, nos proteger e acontecer e fazer milagre em nossas vidas, como o de Jorge acabou de falar aí. Mas, para isso, irmão, nós precisamos de viver uma vida diante de Deus, uma vida separada, uma vida constante na presença de Deus. Eu não estou dizendo que nós temos que viver todo dia dentro da igreja, não é lógico, né? Nós temos que estar dentro da igreja, ter os trabalhos da igreja, temos que estar frequente nos trabalhos, lógico. Mas a nossa vida tem que condizer tanto aqui dentro quanto lá fora. E lá fora ainda é o mais importante ainda. Porque aqui dentro nós estamos reunidos, todos aqui são servos de Deus, mas quando nós saímos daquela porta para fora ali, tem pessoas que às vezes nós topamos com eles na rua e nem conhecem. Às vezes nem só da gente, entendeu? Então, a fidelidade a Deus leva, quando nós entramos numa situação bastante complicada, o Senhor supre as nossas necessidades. Irmãos, essa questão de dependência total do Senhor, eu quero dizer para vocês que muitas vezes Deus, Ele trabalha com a gente, nos ensinando a vivermos na dependência dEle. Mas há muitas pessoas que não aprenderam ainda isso aí. Tem muitas pessoas que ele confia mais na conta do banco do que... E essa confiança íntima que a gente... É coisa linda quando você está tranquilo. E eu vou falar de Jorge. Eu também já aprendi a depender do Senhor numa forma de que eu não estou preocupado em juntar riquezas. Não estou preocupado em... Sabe, o meu desejo é estar fazendo aquilo que agrada o Senhor Jesus. E é uma condição, irmãos, que você tem que se condicionar. Como crente, você tem que depender do Senhor. Aonde que tem? Eu já passei uma situação na minha vida também assim, que eu não tinha o dinheiro para pagar o aluguel. E eu falei dessa mesma forma, Senhor, olha, está faltando 2 semanas para acabar o segundo mês. E eu não vou chegar, Senhor, esse fim do mês sem ter pagado esse aluguel. O Senhor vai prover para mim. E um irmão chegou e me deu um cheque. O dinheiro exato do aluguel. Fui lá pagar o aluguel. Irmãos, e assim a gente dá glória a Deus, porque você vê Deus trabalhando nesses momentos. Houve uma outra situação também que eu fui para o trabalho e não tinha dinheiro para colocar gasolina para ir embora para casa. E no meu trabalho lá, de 3 em 3 meses, eles, como não havia tido acidente, eles selecionavam 6 pessoas de todas e davam $50 da equipe de 30 pessoas, funcionários, tipo assim, aquele dinheiro que não tinha pagado por acidente, nós vamos premiar vocês por... Mas só como era muita gente, não podia dar para todo mundo, então selecionava 6. Eu me lembro que nesse dia, eu falei, Senhor, ó Pai, eu nunca ganhei esse prêmio não, mas hoje eu preciso dele, porque eu não tenho dinheiro. Quem foi o primeiro? O Senhor me deu $50 para colocar a gasolina. Então, são os tipos de situações que você, irmãos, essa dependência do Senhor é algo que você vai aprendendo. Porque
em muita situação na vida da gente, você olha e fala, não vai dar certo, não tem condição. A gente olha, e aí, principalmente se você está no ministério, é que eu vejo muita gente nessa hora abandonar o ministério, abandonar tudo e pega 2, 3 part-time, full-time, e aí fala, não. Mas se você aprendeu a confiar no Senhor, você sabe que no momento certo Ele vai prover para você. Isso é lindo de estar, essa confiança no Senhor. Em cima dessa situação aqui dessa viúva, eu também vivenciei, na minha questão de viuvez também. Quando meu marido faleceu, ele deixou uma dívida que, assim, 2 semanas após ele ter sido enterrado, surgiu uma dívida de 50 sacas de café, né? Há mais de 15 anos atrás. E eu com 2 crianças, então eu comecei a perguntar ao Senhor, Senhor, o que eu devo fazer? E o Senhor, eu acredito sempre nessa proposta que o Senhor tem para cada um de nós. Deus não te entrega algo nas suas mãos que você não seja capaz de fazer. E Deus conhece a intenção do nosso coração. Então, naquele momento, quando aquilo surgiu, eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não posso deixar algo dessa forma. Eu não quero que os meus filhos sejam envergonhados futuramente e alguém olhar para eles e dizer que eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor vai me dar força para que eu possa vencer tudo isso. E eu sempre, assim, tive na minha mente de dar um estudo bom para os meus filhos. Então, eu sempre tive aquilo na mente. Eu não quero que futuramente alguém jogue na cara dos meus filhos. Você tem isso hoje, mas seu pai deixou uma dívida no passado. Então, eu determinei para a minha vida naquela época. E Deus conhecia que eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Isso eu agradeço muito a Deus. Que quando, assim, Deus coloca algo na minha, eu sei que eu tenho que fazer, eu vou em frente. E eu fui atrás. Como eu ia fazer, Senhor? Uma dívida dessa, eu com 2 crianças. Mas só que aí ele deixou uma propriedade. Então, o Senhor falou assim, eu já te dei a ferramenta, agora você tem que trabalhar em cima dela. Então, o que eu fiz? Eu sofri muito, tive que ir para a roça, eu tive que capinar, eu tive que plantar café, eu tive que panhar café, eu tive que fazer tudo isso. Aí eu fui ao juiz, e o juiz falou assim, você não é obrigado a pagar, porque você não assinou. Você vai pagar se você quiser. Aí aquilo veio na minha mente. Eu quero que os meus filhos tenham um futuro, mas um futuro digno. Que ninguém depois jogue na nossa cara que a gente ficou com dívida para trás. E Deus me deu força. Eu paguei a dívida como o juiz determinou que eu poderia pagar. Entendeu? E eu acredito que foi a mesma coisa. Deus viu que essa mulher era determinada. Porque aqui mesmo fala que naquela época era difícil uma mulher chegar perto de um homem e fazer esse tipo de coisa. Mas ela não se importou com isso. Ela sabia que existia um profeta e ela tinha que ir nele. E ela se determinou, eu quero isso para os meus filhos e eu vou conseguir. Então, Deus, Ele sabe que você já tem uma ferramenta na mão e que você tem que trabalhar em cima dela. E é o que muitas vezes acontece, muitas pessoas vão no chão, por quê? Eles não sabem utilizar essa ferramenta. Eles simplesmente escondem a ferramenta e não trabalham em cima dela. Amém? Dê o 2 e o 3 para nós aí, a farinha na panela e 5 pães e 2 peixinhos. Ok. A farinha na panela. Após dizer que haveria seca em Israel, o profeta Elias recebeu a ordem divina de ir a Sarepta, porque ali residia uma viúva que o sustentaria. É paradoxal imaginar Elias sendo sustentado por uma mulher viúva. Entretanto, o Senhor não se esquece dos seus filhos e deseja usar essa situação para amparar aquela mulher necessitada, pois Ele trabalha com o pouco que temos. Mesmo sem condições, a viúva preparou uma refeição para o profeta e este disse ao Senhor Deus, disse que o Senhor Deus não deixaria faltar farinha na panela e nem azeite na botija. 5 pães e 2 peixes. 5 pães de cevada e 2 peixinhos foram suficientes para Jesus alimentar uma grande multidão. Para o Senhor Jesus, o lanche oferecido pelo rapaz era o suficiente, pois ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pães. Mais uma vez, vemos Deus multiplicando o pouco que temos. Ele jamais despede os seus filhos de mãos vazias. Esta é uma passagem que todo mundo já conhece. Nós vemos aqui
irmãos, um fato bastante interessante. Deus cuidou de uma viúva e agora outra viúva. E nós sabemos que aqui Deus usou o profeta para poder multiplicar a farinha na panela. Mas dependeu da fé desta viúva. Porque também se ela não tivesse fé, isso não tinha acontecido. Porque se ela não tivesse fé, jamais ela ia dar de comer para o profeta. Ela ia usar para ela e para o filho. No ponto 3, nós vemos uma coisa aqui interessante. Jesus usou 5 pães para alimentar uma multidão. 5 pães. E nós vemos também uma situação semelhante de pão. Quando nós vemos o profeta Eliseu, também alimentou 100 homens com 20 pães. Quer dizer, multiplicou. Mas para ele poder ter alimentado aqueles homens, ele precisou da fé de um homem também. Porque um homem tinha 20 pães e alguns grãozinhos de trigo, que não dava para alimentar 100 pessoas no mundo físico, nós olhando fisicamente assim. Mas, quando ele é um profeta, um homem de Deus, e falou, não, pega os pães e dá para eles. Ele alimentou 100 homens com 20 pães. Pensa que as pessoas até pensam, mas por que nós vamos entregar 20 pão para alimentar 100 pessoas? Mas como o profeta ordenou, eles entregaram e alimentou todos 100. Pode falar. A gente está falando de provisão alimentar, né? Mas no Brasil, eu já passei uma dificuldade muito grande quando solteira e depois de casada. Depois de casada, eu tinha meu primeiro filho com 1 ano e pouco. A gente passou por uma situação que só tinha leite dentro de casa e o pão. Se a gente comesse o pão, não tinha para ele. Se a gente bebesse o leite, não tinha para ele. Então a gente tinha que deixar para ele e ficar sem. Aí eu comecei a ir na casa da minha mãe e falar assim, mãe, vou pegar um pouquinho de açúcar aqui. Ô mãe, eu vou pegar um pouquinho de arroz aqui. Ah, mãe, eu estou precisando um pouquinho de... Aí minha mãe ia lá, fazia uma coisinha ali, dava para a gente. Então eu chegava para Deus e falava assim, Senhor, eu ouço tanto testemunho de pessoas que falam assim, que estava sem nada dentro de casa e de repente uma pessoa levou uma cesta básica, outra hora pegou a pessoa, levou no supermercado e mandou a pessoa comprar de tudo que tinha no mercado. Por que isso não acontece na minha vida? Mas Deus trabalhou na minha vida de outra forma. Me deu uma experiência diferente das outras pessoas e do que eu pedia. Ele nunca mandou uma pessoa levar uma cesta básica para mim. Mas quando eu pedi a ele para tirar o nome do Serginho na corte aqui, nos Estados Unidos, ele mandou os anjos dele ir lá e tirar. E aquilo nós ficamos umas 3 horas dentro da corte. O pessoal lá em cima mandava ele descer, porque o pessoal lá embaixo tinha o nome dele lá embaixo. O pessoal de baixo mandava ele subir, porque era lá em cima que estava o nome dele. E por fim, o juiz chamou o Serginho e pediu desculpa, e foi pedindo desculpa por ele ter perdido tanto tempo da vida dele ali dentro da corte. Então isso é a provisão de Deus. Ele nunca proveu uma cesta básica para mim, mas ele proveu outra bênção na minha vida. No ponto 3 aqui, nós vemos a providência divina. No Antigo Testamento, encontramos a provisão divina para alimentar Israel. Êxodo no capítulo 16, verso 15. Assim vemos Deus agindo na natureza e em sua criação, operando grandes milagres de multiplicação. A ocorrência desses sinais ensina-nos a depender do Senhor dia após dia. Nós vemos quando o povo de Israel saiu do Egito, nós vemos que eles beberam água no deserto, eles comeram maná no deserto, Deus proveu pão, Deus proveu carne. Então nós vemos que nosso Deus é um Deus que provê. É um Deus que, como o de Jorge falou aqui, quando nós vivemos na dependência de Deus, nós sabemos que Deus é fiel para suprir as nossas necessidades. Não que muitas das vezes
nós às vezes acontece certo tipo de situação que nós achamos até que, não, agora complicou. Mas no finalzinho Deus entra com a providência e acaba resolvendo todas as nossas situações. E se nós continuar dependendo de Deus, irmãos, nós nunca vamos perecer. Porque como o salmista Davi deixou aqui, né, que ele nunca viu um justo mendigar o pão. Mas é justo. Às vezes quando a gente vê mendigando, porque não é justo. Porque se for justo, não mendiga não. Amém? Nós já estamos quase acabando o horário. Em o Novo Testamento, além dos milagres para a provisão de alimentos, o Novo Testamento apresenta também a disposição de homens e mulheres em ajudar uns aos outros, repartindo tudo o quanto possuíam. Esses irmãos desfrutavam de um sentimento de unidade que os levava a vender seus bens, trazendo-os para a igreja, a fim de que o valor fosse dividido conforme as necessidades dos santos. O que os movia era o amor fraternal que Cristo tanto ensinou, aprendendo, pois, com a igreja do século e pratiquemos a generosidade e a verdadeira comunhão. Mas quando fala a verdadeira comunhão, é porque existe também falsa comunhão. Porque existe uns tipos de comunhão, irmãos, de uns irmãos com os outros, que é só a graça. A pessoa às vezes bate nas suas costas aqui, mas quando sai, como o de Jorge pregou aqui ontem, fala mal do você, fala que você não presta. Tem coragem, irmão, de falar, e depois tem coragem de chegar na sua cara e conversar com você, como se nada tivesse acontecido. O servo de Deus que teme a Deus mesmo, ele não fala mal dos outros. Por quê? Porque eu tenho certeza que quando ele estiver conversando face a face assim, ó, eu tenho certeza que o temor de Deus vai entrar nele assim, ó, e ele vai olhar e falar assim, poxa vida, a pessoa me trata tão bem, tão simples eu falando mal dele. Então o amor, irmão, tem que ser o amor verdadeiro, aquele que Cristo ensinou. Amar as pessoas, irmãos. Amar não é falar mal. Amar é ajudar, amar é socorrer. Amar é interceder pela pessoa, é ajudar nos momentos difíceis. Mas amar é amar de verdade, como diz aqui. E amar de verdade, irmão, nem sempre é fácil, não. Amar de verdade não é fácil. Amar é difícil. Por causa de quê? Que as maiores dificuldades que nós enfrentamos hoje em dia, você não vê povo ímpio nenhum aí fora falando mal das pessoas. Às vezes são dentro mesmo, as pessoas que descobrem alguma coisa, são dentro da igreja que uns falam mal dos outros. E agora você me pergunta, isso acontece? Acontece. Eu não estou dizendo aqui em Manchester, estou dizendo em geral. Isso acontece, irmão, e muito. Se não acontecesse, de vez em quando, alguns não iam para dentro da sala, para ser chamado a atenção. Às vezes, por causa de conversa fiada, fala mal. Então, vamos amar, mas vamos amar de verdade. Se nós puder ajudar uma pessoa, vamos ajudar, mas vamos ajudar de verdade. Se nós não pudermos fazer nada, vamos ficar calados, não vamos falar mal, que também está ajudando, viu? Quem fica calado não fala mal, está ajudando. Se você não pode falar mal, não pode falar bem, não fala mal também não. Fica calado, só ora. Evita de abrir a boca, que vai estar ajudando também, eu tenho certeza. Porque quando nós falamos mal, nós lançamos palavra no mundo espiritual. Quando nós falamos mal, o inimigo carrega aquela palavra e chega no ouvido, aí o problema está causado. Sem dúvida, sem medo de errar. Na atualidade, Deus pode prover alimento para os seus filhos de maneira que Ele quiser. Porém, convida-nos a fazer parte dessa gloriosa missão, que é socorrer aqueles que passam por privações. O apóstolo Paulo exorta-nos a trabalhar para repartir com aqueles que passam por dificuldade. Tiago fala da fé sem obras e João do amor só de palavras. Através da nossa vida, Deus deseja sustentar os necessitados. Não sejamos negligentes com a nossa nobre missão. Que coisa engraçada, trabalhar. Está vendo, amor, como é que é as coisas? Eu digo para os irmãos o seguinte, igual o de Jorge falou aqui, ó, irmão, vamos pensar direitinho para não fazer a coisa errada. Nem todos nós temos o mesmo chamado, viu? Preste bem atenção. Não adianta nós, por exemplo, nós queremos hoje dizer assim, ó, eu vou largar meus trabalhos porque agora eu vou passar assim. Não, está errado. Já foi falar disso aqui e está errado. Entendeu? Eu mesmo falo por mim, eu tiro experiência por mim. Porque sou um servo de Deus há muito tempo e eu já tentei, às vezes, largar os trabalhos e dedicar mais à obra de Deus.
E se sabe o que acontece, irmão? Às vezes nós não temos fé o suficiente e não estamos preparados para acontecer esse tipo de coisa em nossas vidas. É feio? Não, não, senhor. O que é bonito é você esperar o seu tempo. Porque quando o Senhor te chamar, Ele vai te honrar. Como disse o Franco mesmo, falou sobre isso aqui um dia desse. Uns dias atrás ele falou. Às vezes as pessoas largam o trabalho e depois elas ficam passando necessidade. Entendeu? Eu mesmo larguei alguns trabalhos e depois eu tive que pegar de novo. Entendeu? Eu tive que pegar. Por quê? Porque seria mais fácil eu pegar os trabalhos de novo e liquidar minhas contas, de que alguém depois virar nas minhas costas e falar assim, você está me devendo. Seria mais feio para um servo de Deus ficar devendo os outros. Ruim de paga. Entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Agora, se vão esperar Deus chamar, quando Deus chamar, Ele vai honrar. Isso aí você pode ter certeza, Ele vai honrar. Porque quando Deus chama, Ele honra. Se Deus chamar, você pode largar tudo. Pedro, larga tudo aí e me segue. Pedro pescava, irmão, para cuidar da família. E depois, quando Deus chamou ele largou tudo e foi servir a Deus. Então nós temos que entender isso aí. Esperar Deus chamar. O chamado. Todos nós temos chamado, mas esse chamado tem um momento. A Bíblia diz no Eclesiastes, no capítulo de número 3, me fala a memória, em partir do verso 1, nós vemos ali. Há um tempo para toda coisa, o momento certo acontece. Entendeu? Vamos entrar então na conclusão. Diz assim, a história do povo de Deus é marcada por milagres e provisões, pois o Senhor tem cuidado do seu povo e o seu zelo é notório. Todavia, não podemos nos esquecer de praticar o amor que o Senhor Jesus nos ensinou. O apóstolo Paulo deixou um rico ensinamento. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Deus pode e quer usar a nossa vida no alívio ao sofrimento dos que nos rodeiam. Assistamos ao nosso próximo como gostaríamos de ser assistido. Vamos ver, irmãos, o nosso próximo como nós gostaríamos que ele visse nós. Tenho certeza que todo mundo, isso é em geral, quando uma pessoa olha para nós queremos que a pessoa fale bem. Fulano está bem, fulano só usa roupa de marca, fulano está por cima, carrão. Por que nós não podemos desejar isso para os outros também? Ó, Pai, Deus está levantando o varão ali, ó. O varão era diácono, agora já é um presbítero, amanhã é um evangelista, amanhã é um pastor, amanhã está na frente da obra. Quem sabe amanhã eu estou lá na igreja dele, eu sou até também liderado por ele, porque o irmão é um servo de Deus fiel. Mas muitas das vezes, irmãos, nós não olhamos assim. Muitas das vezes nós não olhamos como Deus olha. Não olha mesmo. Não é muitas das vezes não, nós não olhamos como Deus olha. Nós temos exemplos do Davi, que é muito mencionado, já foi até pregado sobre ele aqui ontem. Por quê? Pelo pai dele, ele não tinha condições de ser rei, não. Estava onde? No mato. Mas o coração dele estava no trono. E quando Deus pegou ele, irmãos, não teve falatório, não teve ninguém que pudesse falar, você não tem capacidade. Que não tem o quê, irmãos? Quem capacita é Deus. Fica na presença, permanece fiel. Quando Deus te levantar, irmão, não tem ninguém que vai tropeçar na sua frente. Não tem nem gigante, uma pedra só já está derrotado. É igual o de Jorge falou que outro, você tem a pedra. Quando ele levantar, você pode ficar tranquilo, que o Deus que te chamou te exalta mesmo. Tem para ninguém. Sua despensa está vazia, dá glória a Deus. Está cheia, dá glória a Deus. Vamos saber ser fiel ao Senhor no pouco. Ser fiel no muito é fácil. Quer dizer, às vezes, tem tantas pessoas que têm muito e nem é fiel. Estou falando de crente. Às vezes, ser fiel a Deus no muito é mais fácil do que no pouco. Porque o povo de Israel, quando estava no Egito, eles comendo, sendo escravo e sendo alimentado, eles estavam no Egito, mas quando saiu de lá sendo alimentado pelos seus, começaram a murmurar. Quando eles estavam no Egito, eles começaram a orar a Deus e falar com Deus do sofrimento, Deus estava escutando a oração deles. Mas quando eles estavam no deserto, Deus também escutou também a murmuração deles. Entendeu? Querendo voltar para comer lá a lavagem de Faraó. Entendeu? Então nós temos que entender, irmãos, se nós estamos na bonança, vamos dar glória a Deus, mas se passarmos por dificuldade, vamos também agradecer a Deus. Eu quero agradecer a sua oportunidade em nome de Jesus. Quero pedir aos irmãos que continuem orando por nós, irmãos. Nós que estamos aí fazendo a obra do Senhor, estamos aí junto, né, com o pastor, ajudando no que for possível, né, ajudando o nosso líder. Nós sabemos que a igreja cresce não só através do pastor, mas através de nós todos que estamos aqui. Cada um de nós tem a sua importância para Deus e para o pastor. O pastor ama todos iguais, mas um cuidado especial tem o Senhor por nós. Nós sabemos que só Deus pode recompensar cada um de nós.
Amém? Vamos colocar de pé, vamos estar orando. Eu ouvi uma vez um pastor pregando e falou assim, depois que ele pregou, ele disse assim: irmãos, se você gostou, você continua orando a Deus por mim. Se você não gostou, continua orando, que na próxima vez você vai gostar. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, eu te agradeço por essa igreja de Manchester. Eu te agradeço pelo nosso líder apóstolo Ariel. Eu te agradeço pelo nosso líder aqui, o pastor José, mas a pastora Cristina. Pai, eu te agradeço por cada líder aqui, Senhor. Os líderes, Senhor, que tem aqui nesta igreja, que o Senhor tem levantado. Senhor, um Samuel que está na frente da escola dominical. O Senhor continua abençoando ele com a família. O de Jorge, que é líder dos jovens. Senhor, o Johnny, que é líder dos diáconos. A ela, Senhor, que está na frente das crianças. Pai, a Paula, Senhor, que está na frente do ciclo de oração. Senhor, cada líder que está aqui, Senhor, aqueles que não estão também, Senhor, abençoa grandemente. Continua abrindo a mente, dando eles, Senhor, aquilo que eles necessitam para ser bem sucedido na Tua palavra e no Teu ensino. Muito obrigado por tudo. Abençoa cada um grandemente para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Mais alguns minutinhos, vocês podem tomar assento. Está fazendo a chamada aqui. O nosso diácono Sérgio vai estar recolhendo as ofertas. O Diogo aqui. Pastor José Oliveira, pastora Cristina, pastor Jonas, irmã Lena, Edi Jorge, Fernanda, Flávio, Elaine, Diogo, Keliane, Michael, Sérgio, Ellen, Patrício, Vanusa, Frank, Marisa, Natanael, Schneider, Francisca, Christian, Paula, Tiago, Thaisa, André, meu Deus, Irani, Nilson, Kelimar, Johnny, Valdete, Edmilson, Felipe, Joseph, Aureliano, Gisete, Samuel, Rebeca, Jadiel, Bruno, Luciana, Daniel, Darlene e Virgínia. Temos uma visitante ali que está nos visitando, e seu filho também que está ali embaixo, é Lúcia Vec, é a mãe da pastora Nayara, né? Está nos visitando, então seja bem-vinda. Está junto ali com a nossa irmã Lídia, né? E o filho dela que também está ali embaixo é o Walter, né? Walter está também nos visitando. Dê um abraço ali, apertado depois. E vamos colocar em pé, já vamos estar encerrando. O nosso André Santiago também está nos visitando hoje. Primeira lição que ele vem. Seja bem-vindo, André. Se tivesse tocado a vir nas outras. Meu Deus. Pastor Jonas, vou passar aqui na frente. Hoje à noite é o culto de Santa Ceia, né? Santa Ceia hoje à noite. Então, venha preparado, com o coração quebrantado, porque Deus quer fazer grandes coisas. Quem sentiu a presença de Deus aqui hoje de manhã? Deu para sentir, não deu? Cada vez que a gente se reúne para louvar, exaltar o nome do Senhor, a gente sente que Deus está recebendo. Então venha preparado. Hoje o domingo só começou, né, pastor Jonas? Tem muito mais para vir. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos agradecer a Deus. Boa noite, queremos estar aqui para adorar o nome do Senhor, né? Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade linda e maravilhosa que o Senhor tem nos concedido para estarmos aprendendo mais e mais da Tua palavra. Continua conosco, nos abençoando, renovando cada dia nossa fé, nossas forças, nos dando gozo e alegria do céu para estarmos na Tua presença e aprender mais e mais de Ti. Senhor, despede agora os Teus filhos na Tua paz gloriosa. Dá um dia abençoado, livre de todo mal, e concede a cada um, Senhor, a oportunidade e o privilégio de estar aqui novamente na noite desse dia para exaltar, para Te adorar e para bendizer o Teu santo nome. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Que Deus abençoe a todos.